Olá! No Retratos do Rio de hoje você vai conhecer um local que está diretamente ligado à história carioca e que ajuda a deixar este cenário muito mais bonito. Venha comigo, vamos conhecer o Forte de Copacabana e o Museu Histórico do Exército. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo. O Exército sentiu a necessidade de reforçar a defesa na Baía de Guanabara. Afinal, o Rio era a capital do país. Os militares começaram uma grande obra em 1914. Inauguraram, entre as praias de Copacabana e Ipanema, o Forte de Copacabana. O forte ele foi construído entre 1908 e 1914. Onde houve uma fase de arrasamento da rocha e, posteriormente, a construção da muralha de 12 metros de espessura, com as suas galerias, onde depois foi colocada as cúpulas dos canhões, né, e depois tudo coberto por concreto, a chamada betonagem. Apesar de ter o arsenal bélico mais moderno da América Latina para a época, um episódio bastante dramático, conhecido como a Epopeia dos 18 do Forte, marcou a história do local. A Epopeia dos 18 do Forte, na verdade, é um episódio de contestação às oligarquias que comandavam o Brasil na época da República Velha. Então, os militares estavam bastante insatisfeitos e essa insatisfação culminou com a eleição de Arthur Bernardes em 1922 e o famoso episódio das cartas falsas. Houve também a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, grande ídolo dos militares, e tudo isso acabou levando à Revolução que ocorreu em 5 de julho de 1922, quando os revoltosos bombardearam a cidade. Não conseguindo resistir às forças legalistas, eles acabaram saindo do Forte de Copacabana, marchando pela praia para enfrentar as tropas legalistas. Obviamente, como estavam em menor número, foram derrotados. Mas também teve um outro fato que chamou a atenção da sociedade para esta localidade. Na década de 80, começou a funcionar aqui no Forte de Copacabana o Museu Histórico do Exército. Mas por que o Exército escolheu esta localidade para registrar e expor as suas memórias? Durante as décadas de 70 e 80, o Forte de Copacabana ele se tornou uma coisa até perigosa para a população de Copacabana, porque aqui existiam artefatos bélicos e qualquer acidente poderia causar uma destruição grande. Qual foi a solução encontrada para o Exército? Extinguiu-se a função bélica do forte no ano de 1987 e foi trazido para cá então, criado, melhor dizendo, o Museu Histórico do Exército. A ideia foi formidável, pois como Copacabana é um bairro bastante conhecido, visitantes de todas as partes do mundo passam por aqui e conhecem um pouco mais da história do Brasil. Afinal, numa parte do museu, as exposições são permanentes e revelam muitas curiosidades sobre alguns personagens que foram muito importantes para a segurança do país. É importante que nós venhamos a dar um mecanismo sempre de modificação na nossa exposição, para que seja sempre atrativo ao público, tenhamos sempre novidades, né? Por isso há um esforço muito grande também na nossa área cultural de produzir eventos que tragam sempre público novo, público que já conhece o Forte de Copacabana para estar sempre nos visitando. Mas nem de histórias sobre segurança nacional vive o Forte. Neste outro espaço reservado para exposições temporárias, artistas contemporâneos também mostram seus trabalhos e deixam a cidade mais repleta de cultura e lazer. Eu convido a todos a conhecer o Forte Copacabana, que está sempre aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas para a visitação do museu e até às 20 horas para a visitação externa, onde se pode desfrutar de um lanche aproveitando a paisagem. Sejam então bem-vindos. Reúna sua família e seus amigos e venha conhecer o Forte de Copacabana. Aqui você vai se divertir e conhecer um pouco mais sobre a história do seu país. O Retratos do Rio fica por aqui e até a próxima.